Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas, até porque no domingo passado, numa referência ao segundo domingo do mês de dezembro, foi comemorado o Dia da Bíblia. Nesta ocasião especial, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra à igreja local sobre a importância das Escrituras Sagradas. Todavia, esse vídeo não vai ser, em hipótese alguma, algo requentado no tocante ao sermão proferido na ocasião. E sim trabalhar um pouco sobre essa temática que é muito importante para cada crente em Jesus. Quando a gente vai para a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é um documento não normativo, mas indicativo, e neste sentido indica em que os batistas creem, nós obtemos a seguinte informação: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Nós sabemos perfeitamente que a Bíblia foi escrita em hebraico, alguma porção no aramaico e o Novo Testamento no grego koiné. Ela foi feita na linguagem humana porque Deus desejava se comunicar com a humanidade. Além do que, a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Nós não depositamos a nossa fé no livro em si. Nós depositamos a nossa fé unicamente em quem a Bíblia apresenta. E se você fizer a pergunta para a Bíblia, em que ou quem você apresenta ou dá testemunho? A resposta, naturalmente, é Deus, ou ainda o próprio Cristo Jesus, sendo Deus. De modo que a Bíblia revela, apresenta e dá testemunho de Deus no decorrer da história, visando a salvação de toda a humanidade através de Cristo Jesus. Prossegue a nossa declaração dizendo que, sendo Deus seu verdadeiro autor, embora ele tenha utilizado, sim, pessoas, homens da parte de Deus para produzir, para confeccionar os chamados originais, ainda assim, nós sabemos que o autor é o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus conduziu todo esse processo formativo dessa revelação, a qual nós temos de forma completa. Acontece que na declaração doutrinária diz assim: sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Quando chega aqui, entra, da minha parte, uma pequena divergência. Aliás, como batista, eu sou livre, inclusive, para divergir. Mas não é porque eu sou rabugento, eu quero fazer questão, quero tumultuar, nada disto. É porque quando a gente estuda o, o grego koiné, a gente vai observar que faz distinção, sim, entre inspiração e o termo o qual é mencionado no texto citado, e que daqui a pouco eu vou dar a referência, que é a ideia de ser conduzido ou ainda movido. São duas palavras distintas no grego, e quando o autor, digo, o tradutor, faz a opção de colocar como se os homens fossem inspirados, ele está cometendo um erro linguístico nesse processo da tradução e até mesmo sendo levado pelo, entre aspas, espírito da época. Quando eu falo espírito da época, porque as pessoas pensam, muitas vezes, a partir daquilo que é concebido naquele período. E, por isso, eles mantiveram desta forma, e eu faço essa pequena observação, dizendo que os homens não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas os homens foram movidos pelo Espírito Santo. E são duas coisas distintas. Vou voltar a isto mais à frente, mas nesse primeiro momento,
vamos deixar em stand-by, né, sobre a mesa e vamos prosseguir. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Observou a importância da Bíblia? Mas com relação ao seu conteúdo, diz a declaração doutrinária que o seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. E Deus julgará todos os homens. A Bíblia é é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual deve ser aferida a doutrina e a conduta dos homens. E ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus, até porque a chave hermenêutica, ou seja, a chave de interpretação, é ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa bendita de Cristo Jesus. Quanto mais você conhecer a pessoa de Jesus, os seus ensinos, mais você terá condições de, ao ler o Antigo Testamento, ler dentro daquela perspectiva, utilizar princípios de interpretações ou interpretação, putz, tirar princípios para a sua vida ou lições para a sua vida, mas ainda assim sempre sob a ótica de Cristo Jesus, porque ele, sem dúvida alguma, é a chave hermenêutica não apenas para o Novo Testamento, mas também para o Antigo Testamento. Eu quero fazer a leitura de um salmo que está é, é, na nossa declaração doutrinária, que é justamente o Salmo de número 119. Eu vou ler apenas o versículo 89, que diz assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A palavra de Deus dura para sempre. Agora a gente precisa voltar àquele item a qual eu divergi da declaração doutrinária, mas que tem importância, sim, na assimilação, na compreensão do conteúdo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode, em hipótese alguma, confundir alho com bugalho. Nesse quesito, eu acho até que a declaração doutrinária deveria fazer essa pequena correção desse termo. Ao invés de dizer que os homens foram inspirados por Deus, poderia colocar e manter, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, e não utilizar a palavra inspirada para cada homem, porque, de fato, o homem em si não foi inspirado. Para que você venha ter uma compreensão adequada, eu vou fazer a leitura do capítulo da segunda carta de Paulo a Pedro, no capítulo 1, versículo de número 21. Olha bem o que nos diz esta versão, e se houver necessidade, eu vou fazer a leitura de outras versões. Em relação à palavra de Deus, isto é, ao conteúdo, diz, porque a profecia, numa alusão ao Antigo Testamento, nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos, destaco aqui a palavra, pelo Espírito Santo. Vou colocar esta versão. Note que a Almeida Corrigida Fiel de 2011, ela coloca inspirados. Mas esse termo aqui, inspirados, é inapropriado, porque não faz jus à tradução de maneira, digamos assim, exata, correta, de acordo com o texto bíblico. Vou utilizar uma outra versão, que é a versão Palavra Viva, que nos diz corretamente, pois nenhuma profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens movidos
pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Eu vou ter que colocar aqui para vocês, fazer uma comparação do texto grego, para que você tenha uma ideia do que eu estou dizendo. Quando fala aqui que os homens foram movidos pelo Espírito Santo, a gente precisa dar uma olhada justamente no texto. Isso aí. Porque nós temos aqui, ó, deixa eu apresentar para vocês o versículo, porque a profecia, aqui está falando, ó, porque a profecia, ela nunca, pelo Espírito Santo, observe esta palavra que é ferômenoi. Quando eu coloco o mouse em cima dele, ele vai me dar algumas ideias, tipo assim, carregar, levar alguma coisa, levar consigo mesmo, mover pelo ato de carregar, e etc e tal. O que que eu quero mostrar para você que me acompanha? Que quando diz que os homens foram movidos pelo Espírito Santo, a ideia é de que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Eles foram movidos, conduzidos, orientados pelo mesmo Espírito. Esta é a ideia de ferômenoi, de acordo com a palavra movidos, que se encontra aqui agora em destaque. Esta aqui está no grego e esta aqui em português. Logo, quando a Almeida Corrigida Fiel traduz ferômenoi por inspirados, está, pasme, equivocada a tradução. Porque a ideia é de que os homens não foram inspirados. Pelo contrário, os homens, diz o texto ainda dentro desse versículo, homens da parte de Deus. Eram homens santos da parte de Deus. Ponto um. Ponto dois. Esses homens, eles foram o quê? Conduzidos, movidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que é inspirado? A gente vai ver mais à frente que a inspiração sempre e sem exceção é relacionada somente ao conteúdo da mensagem, ao teor da revelação. Isso mesmo, é o conteúdo, é a mensagem divina que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a gente precisa fazer uma distinção muito clara disto. Eu vou colocar alguns outros textos para que você possa me acompanhar. Nós temos aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que deixa claro que a vontade dos homens foi, vou dizer assim, motivada, orientada. Não foram os homens em si que tomaram a iniciativa, mas o Espírito Santo que os tinha em suas mãos, porque eles eram homens separados, santos. A essência aqui de hagios é de diferentes, no sentido de serem pessoas separadas para o serviço real, isto é, para o serviço divino. E eles foram, portanto, conforme esta versão, que faz jus ao grego koiné, eles foram nada mais, nada menos conduzidos ou ainda movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque, como eu disse, a palavra aqui é ferômenoi, ok? A gente tem esta informação. Agora, eu preciso, naturalmente, ler outro texto para que você venha ter uma ideia da palavra de Deus. E qual é esse texto que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou fazer a leitura, por exemplo, deste texto para que você possa fazer a cooperação. Lembrando que a palavrinha aqui
é qual? Ferómenoi, que é a ideia de conduzir, mover, ok? E vamos ver agora para a sua comparação e você vê com os olhos que um dia a terra há de comer o que a Bíblia diz no outro texto a respeito da palavra de Deus. Quando a gente vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, veja bem o que a Bíblia diz a respeito dela. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça e etc e tal. Mas observe que o nosso ponto em questão a ser analisado é esta expressão inspirada, porque diz claramente que a Bíblia é inspirada. Em relação aos homens, eles foram movidos, conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo. Eles já eram homens santos separados da parte de Deus. Mas ainda assim, dentro desse processo de, de redação, digamos assim, eles foram conduzidos ou movidos. Mas acontece que, em relação ao teor das Escrituras, a gente tem essa informação bíblica. Toda Escritura é divinamente inspirada. A gente observou que lá o termo grego para movido ou movidos é nada mais, nada menos do que ferômenoi no grego. E aqui, inspirada, é theopneustos. É esta aqui, theopneustos, que é a ideia de inspirada. Ora, vocês podem lembrar e voltar ao vídeo, caso seja necessário para que você possa fazer a devida comparação, que a Almeida Corrigida Fiel, ela traduziu o termo ferômenoi como inspirada e depois traduz teopneustos também como inspirada. A ideia do tradutor pode ter sido a melhor possível, porém, ele cometeu uma falácia, um erro de tradução, porque, repito, todas as vezes que a gente tem algo referido ou aludido à palavra de Deus, ao teor, a gente pode dizer categoricamente que a Bíblia, como revelação divina, é inspirada. Agora, em relação aos homens, nós temos informações bíblicas vindo da parte de Pedro, que foi apóstolo do Senhor Jesus, de que os homens foram inspirados? Nananina, não. Os homens foram movidos pelo Espírito Santo. E é isto que a gente precisa ensinar. Quando a gente fala desta forma e mostrando para vocês a partir do manuscrito em grego, alguém pode pensar que a gente está querendo causar. Pelo contrário, a gente quer mostrar o que está realmente na Bíblia, porque nós temos que buscar a verdade, e esta é a verdade escriturística, de acordo com os manuscritos. E diga-se, de passagem, que a verdade tem que ser dita em amor. O objetivo não é fazer com que as pessoas venham duvidar de pessoas, mas entender que não apenas este, mas você e as demais pessoas existentes no mundo são falhas. Agora, a palavra de Deus permanece a mesma. Ela não muda. Ela permanece inalterada. Daí a necessidade de haver não apenas uma versão, que é em língua portuguesa ou em outros idiomas, mas várias versões para que a gente venha compreender cada vez mais e mais o que está devidamente revelado nas Escrituras Sagradas. Os tradutores, eles são esforçados, são competentes, mas continuam sendo homens de carne e osso, sujeitos às mesmas falhas que eu e você. E nós não podemos superestimar um trabalho de uma versão, porque a gente sabe perfeitamente que, por mais bem intencionado que seja, ainda assim é feita por homens, em termos esse processo de tradução, e
precisa, de tempo em tempo, fazer a revisão para estar cada vez mais e mais próximo, quando não exato, daquilo que está nos manuscritos originais. Para terminar, então, falando sobre as Escrituras Sagradas, eu posso, salientar o seguinte: a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. As palavras dos homens podem ser, entre aspas, inspiradoras, mas nunca inspiradas no mesmo sentido que as Escrituras o são. Lembra do termo fenômenoi, homens movidos? E aqui, no texto grego, theopneustos, numa alusão a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, theopneustos. É como se Deus estivesse soprando pelas páginas das Escrituras, e assim o deu. Por isso, verdadeiramente, a Bíblia vem de Deus e não da vontade de homens. Aí a gente começa a pegar versículos bíblicos como 2 Timóteo 3,16 e Pedro, conforme a gente viu agora há pouco, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, e começa a colocar ali lado a lado e ver essas informações e encaixar as peças. Porque, repito, os homens foram escolhidos como instrumentos para escrever as escrituras sagradas. Naturalmente que essa escolha não foi arbitrária ou caprichosa e não violou a responsabilidade humana. Cada autor teve, pela fé, uma experiência, digamos, transformadora com Deus, que mudou a sua vida. Mais tarde, cada um foi motivado, foi, conduzido, foi informado, foi guiado, pela atividade específica e única do Espírito Santo de Deus, a escreverem na linguagem, no estilo e da perspectiva cultural da sua época. E eles não eram meros instrumentos passivos, inconscientes do que estavam, escrevendo. Assim, a inspiração do teor, que é o conteúdo, veio pelo Espírito Santo de Deus. Sim, e essa inspiração do conteúdo não violou a personalidade de cada um daqueles homens, que foi usado ao máximo, sendo eles conduzidos, guiados, movidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E eles foram pessoas que escreveram em diferentes períodos da história, ao longo de cerca de 1.500 anos, e graças a Deus nós temos como resultado a obra do Espírito Santo, que é a garantia da correta recepção pelos autores e da correta transmissão aos homens da revelação de Deus. Agora, eu vou terminar dizendo o seguinte: nós temos, meus irmãos, dezenas, centenas e centenas de manuscritos, quer nas línguas originais. Mas acontece que nós não temos os originais. Quando você vai para a Almeida Corrigida Fiel, ela diz assim, conforme eu estou projetando: Almeida Corrigida e Revisada, fiel ao texto original. Ora, falemos a verdade em amor. Nós não temos mais os escritos originais. Nós temos manuscritos que são cópias de cópias de cópias que reportam aos originais. Todavia, nós não temos o texto original, de modo que não procede, por exemplo, não apenas esta expressão aludindo ao texto original, mas a versão Almeida, corrigida fiel até hoje em dia, fala de acordo com os textos originais. Não, não, não. Não, nós não temos os textos originais. Nós temos manuscritos, e quando os estudiosos trabalham em cima desses manuscritos, que são cópias, aí eles podem, vou dizer assim, e a gente pode, estar certo de que eles reproduzem esses manuscritos. Nós temos vários manuscritos,
Poderia, por exemplo, aqui, nessa finalização, este aqui é um tipo de manuscrito, este outro aqui é um outro tipo de manuscrito, esse aqui é o bizantino, texto bizantino, que é chamado majoritário. Eu tenho este texto aqui, que é o texto chamado, só para você ter uma ideia, é o texto crítico. A Sociedade Bíblica do Brasil utiliza o chamado texto crítico. Deixa eu ver aqui se eu consigo o textos receptus. Eu tenho ainda o texto receptum. Deixa eu dizer esse aqui. Isso, o textus receptus é chamado de texto recebido. Então, o que acontece? Quando a gente vai para os manuscritos, é, vou colocar os três grandes aqui, assim, mais conhecidos, né? O texto crítico é utilizado muito na academia, a Sociedade Bíblica, por exemplo, utiliza. Temos o texto recebido, temos o texto bizantino ou majoritário, e existem muitos outros textos, dezenas, dezenas, centenas e milhares de textos. O que a gente vai observar a partir desses textos é que vai ter algumas variantes. Suponhamos assim, há uma saudação que num texto está dizendo graça e paz da parte de Cristo. Aí um vai dizer graça da parte de Cristo, ou paz da parte de Cristo, ou seja, omitiu uma palavra ou outra. A gente chama de variante. Ora, num texto está dizendo graça e paz da parte de Cristo, o outro só vai dizer um dos elementos desta paz, eu vou dizer assim, a graça ou a paz da parte de Cristo. Isso é um exemplo grosseiro que eu estou mostrando para vocês. E pode ter também, dentro dessas variantes, alguns acréscimos. Quando falo alguns acréscimos, é, suponhamos que, isso é hipoteticamente, tá, gente? Que eu falo, que esteja num texto aqui falando sobre que os soldados estavam à porta tomando conta, vigiando, de sentinela. Os soldados. Aí no outro texto está escrito assim, dois soldados. Ora, o que nós sabemos, quando você fala em soldados no plural, subentende que é mais de um. O outro texto, como é um exemplo, está dizendo que são dois soldados. Tem alguma incoerência? Não, apenas um vai dizer que são soldados, que está na forma plural, e o outro vai dizer que são dois soldados. Isso, só para você ter uma ideia dessas diferenças de variantes de texto, que é do texto dos receptos, que é o texto recebido, texto chamado crítico, e do texto bizantino, ou ainda majoritário. De qualquer forma, a gente precisa, meus irmãos, entender que a Bíblia, ela precisa ser lida, sim, a pessoa precisa meditar, mas principalmente, porque se você leu, entendeu, você meditou, você vai poder refletir, assimilar e passar a estudar. Depois que você estudar, você vai poder fazer uma outra coisa importantíssima, que é fazer as suas pesquisas. E a pesquisa atrelada ao estudo vai ser muito útil na sua vida devocional nesse aspecto espiritual. Portanto, fiquemos aí com essas observações, com essas nuances apresentadas, porque nós não devemos confundir alho com bugalho. Eu apresentei aqui de uma forma muito sucinta, para não tomar mais tempo por conta desse final de ano, mas fazendo aqui um vídeo deixando esse pormenor no tocante à inspiração da Bíblia, porque o conteúdo é inspirado, porém, os homens não foram inspirados, e sim eram homens santos da parte de Deus que foram conduzidos, movidos, guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E não venha me dizer que é tudo a mesma coisa. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fiquemos com aquilo que a Bíblia mostra, com que ela apresenta, inclusive em relação
à sua própria essência, ao seu próprio conteúdo em relação aos seus instrumentos, que foram os homens mencionados aqui. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. E eu desejo, desde já, que o ano de 2025 seja enriquecedor, que venha ser um ano de grande crescimento espiritual, que você possa se deter e debruçar sobre a Bíblia Sagrada para estudá-la com afinco, tornando-se não um mero estudante, mas um estudioso da palavra de Deus. Que Deus o abençoe nesse sentido.